Olá pessoal, bom dia a todos. Hoje então daremos início ao estudo dos princípios infraconstitucionais da administração pública. Até o presente momento nós tivemos a oportunidade de avaliar os princípios constitucionais implícitos da administração pública, supremacia e indisponibilidade do interesse público, e os chamados princípios constitucionais expressos, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A partir de hoje, então, trataremos dos princípios infraconstitucionais da administração pública, que são aqueles previstos em determinadas leis, especialmente na Lei nº 9.784, de 1999. Como eu já tive a oportunidade de mencionar para vocês em aulas anteriores, o estudo desta lei é de fundamental importância para o conhecimento dos princípios da administração pública. Iniciaremos então o nosso estudo pelo chamado princípio da autotutela. Qual é o significado, qual é o conteúdo do princípio da autotutela? Percebam, pessoal, a expressão autotutela, ela significa controle próprio, certo? Então, o significado deste princípio é que a administração pública ela pode realizar o controle sobre os atos que pratica, independentemente da necessidade de recorrer ao poder judiciário, ou seja, a própria administração pública, ao praticar um ato administrativo, ao celebrar um contrato administrativo, ela fiscaliza, ela controla a validade desse ato e, a partir deste controle exercido pela administração pública, ela tem duas possibilidades. Ela pode anular um ato por ela praticado que contém alguma ilegalidade, ou pode revogar um ato administrativo pelo fato desse ato ter se tornado inconveniente ou inoportuno, pelo fato desse ato não mais atender adequadamente ao interesse público, correto? O que nós devemos ter claro aqui é que a administração pública ela pode então exercer esse controle sobre os seus próprios atos, anulando atos ilegais e revogando atos inconvenientes ou inoportunos, sem a necessidade de recorrer ao poder judiciário, né? Então, o órgão de trânsito foi lá e aplicou uma multa a um particular, correto? Posteriormente, essa multa, se for constatada uma ilegalidade, ela poderá ser anulada, deverá ser anulada pela própria administração pública, sem que para isso exista a necessidade de recorrer ao poder judiciário. Se esse particular, então, que se sentiu lesado, conseguir demonstrar a ilegalidade, a própria administração deverá anular essa sanção aplicada sem a necessidade de recorrer ao judiciário. Vejam, isso visa, de certa forma, garantir uma celeridade à atividade administrativa, já que se a cada vez que cometesse uma ilegalidade ou a cada vez que desejasse revogar uma decisão por considerá-la inoportuna ou inconveniente, a administração pública tivesse que primeiro buscar uma manifestação do Poder Judiciário, isso inviabilizaria o desempenho célere da atividade administrativa, prejudicando o atendimento do interesse público, correto? Pessoal, vejam, qual é o fundamento, né? Quais são aí os fundamentos para a existência do princípio da autotutela? Este princípio, ele inicialmente se encontrava previsto em duas súmulas do Supremo Tribunal Federal, a súmula 346 e a súmula 473. A primeira trazia a seguinte afirmação: a administração pode declarar a nulidade dos seus próprios atos. Já a súmula 473 trazia a seguinte afirmação: a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. Posteriormente, o princípio da autotutela foi positivado na legislação brasileira no artigo 53 da Lei nº 9.784, de 99. Vejam, o que vai afirmar o artigo 53 dessa lei? A administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vícios de legalidade, e pode revogá-los por motivos de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.
Pessoal, percebam aqui uma sutil diferença, né, entre o que dispõe a Lei 9.784 e o que afirmava lá a súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. De acordo com o artigo 53 da Lei 9.784, a administração pública deve anular seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade. A súmula falava que a administração pública pode anular seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade. Vejam, regra geral, a administração pública tem o dever, conforme diz a lei, a administração pública tem o dever de anular um ato se ficar constatada uma ilegalidade na sua prática. Afinal de contas, a administração pública está submetida ao princípio da legalidade. Ora, se ela detecta uma ilegalidade na sua conduta, cabe a ela, então, promover a anulação do ato que está eivado dessa ilegalidade, correto? Então, percebam, né? Vamos diferenciar aqui de uma maneira mais clara esses conceitos de anulação e revogação, que são mencionados tanto pela Lei 9.784 quanto pela súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Então, de que maneira nós podemos definir a anulação de um ato administrativo? A anulação de um ato administrativo corresponde à extinção, ao desfazimento do ato por razões de ilegalidade. Quando nós estudarmos a teoria do ato administrativo, nós veremos que para um ato administrativo ser validamente praticado, ele precisa atender a uma série de requisitos. Se tais requisitos não forem observados na prática do ato administrativo, em regra, este ato deverá então ter a sua nulidade declarada. E isso pode ser feito tanto pela administração pública, com base no seu poder de autotutela, quanto pelo poder judiciário, já que, como nós vimos, no direito brasileiro, os atos da administração pública se sujeitam a controle jurisdicional. Então vejam, pessoal, ilustrando essa situação, vamos imaginar que a administração pública, um órgão da administração pública, tenha imposto uma sanção a um particular, alegando que esse particular praticou, teve um comportamento contrário ao ordenamento jurídico. Agora, vamos supor que houve algum vício na aplicação desta sanção. A sanção não foi aplicada pela autoridade competente, ou a aplicação da sanção não foi precedida do contraditório e da ampla defesa, conforme determinava a lei. Vejam, o que pode ocorrer nessa situação? Esta sanção que foi aplicada ao particular, ela deverá ter a sua nulidade declarada. Claro que se isso ficar demonstrado, que houve ilegalidade na sua prática, ela deverá ter a sua nulidade declarada pela própria administração pública ou na via judicial. Em regra, o reconhecimento desta nulidade da sanção aplicada ou de qualquer outro ato administrativo, em regra, o reconhecimento da declaração de nulidade, ela opera retroativamente, produz efeitos ex tunc, já que um ato ilegal não pode produzir, não pode gerar efeitos. Então, se foi aplicada a um particular uma sanção de natureza pecuniária, correto? E esse particular, então, precisou, despender um determinado valor por conta da sanção que lhe foi aplicada pela administração pública, posteriormente ocorrendo o reconhecimento da nulidade da sanção, ele terá a possibilidade de obter o ressarcimento, a restituição dos valores que pagou indevidamente. Um servidor público que é demitido ilegalmente e posteriormente é demonstrada a existência de um vício no ato de demissão. Sendo reconhecida a nulidade da demissão, esse servidor ele será reintegrado ao serviço público e ele deverá receber de maneira retroativa, todos os valores relativos ao período pelo qual ele ficou afastado, já que a declaração de nulidade, em regra, ela opera retroativamente, correto? Por último, vejam só, quando nós falamos em anulação de um ato, é importante vocês terem claro o seguinte, o particular que é beneficiário de um ato administrativo, ele não pode invocar a existência de um direito adquirido contra o poder da administração pública anular
os seus atos ilegais, né? O que dizia lá a súmula 473 do Supremo, né? A administração pública pode anular seus atos ilegais porque deles não se originam direitos. Percebem? O que isso quer dizer, né? Vejam, pessoal, como eu disse para vocês, um ato ilegal, ele tem um vício na sua origem, né? Então ele não pode produzir efeitos. Isso significa que se um ato ilegal gerou um benefício a um particular, não será possível a esse particular invocar direito adquirido diante da administração pública. Exemplo, vamos imaginar que uma empresa venceu um procedimento licitatório e assinou um contrato com a administração pública para a prestação de um determinado serviço, para a execução de uma determinada obra pública. Posteriormente, quando esse contrato já está assinado, a obra já está sendo executada ou o serviço está sendo prestado, a administração pública constata que houve um vício grave no procedimento licitatório. Não foi oportunizado prazo para que as outras empresas que participaram pudessem recorrer do resultado da licitação, ou mesmo essa empresa que foi declarada vencedora apresentou a documentação exigida com uma série de irregularidades, de inconsistências, né? E isso só é detectado posteriormente quando o contrato já está assinado e a administração pública não vislumbra outra alternativa que não seja a seguinte, né? Declarar a nulidade do procedimento licitatório e, consequentemente, da contratação. Vejam, essa empresa poderá alegar que ela tem um direito adquirido a continuar executando aquela obra, continuar prestando serviço porque assinou um contrato com a administração pública? Não. Se existiu ilegalidade, né, nos atos que deram origem àquele contrato, nos atos que integraram o procedimento licitatório, a empresa não poderá alegar que possui um direito adquirido à manutenção daquela situação, correto? Agora, quando nós falamos em revogação de um ato administrativo, nós estamos diante de uma situação diferente. Vejam, no que consiste a revogação. A revogação é o desfazimento, a extinção de um ato por razões de conveniência e oportunidade, porque o ato deixou de ser benéfico, deixou de ser satisfatório para o atendimento do interesse público. O ato não contém uma ilegalidade na sua prática, na sua origem, mas por alguma razão ele deixou de ser interessante, a sua manutenção deixou de ser conveniente e oportuna para a satisfação do interesse público, né? Ora, então vamos supor que um determinado município autoriza uma determinada associação de moradores a fazer o uso de um bem público, para ali desenvolver as suas atividades, fazer reuniões da comunidade, etc. Posteriormente, por alguma razão, por um interesse público superveniente, este município passa a necessitar daquele bem. Resolve, então, construir ou ampliar, reformar um bem, né, de realizar ali uma obra de interesse público que vai atender a coletividade de um modo geral. Vejam, o que o município pode fazer com essa autorização que foi dada a essa associação de moradores. Essa autorização poderá ser revogada pela administração pública, correto? Por quê? Ora, porque não é mais de interesse público, não é mais conveniente e oportuno que aquele bem público continue sendo utilizado por aquela associação de moradores, tá? Porque agora o município necessita dele para realizar alguma obra, algum empreendimento que vai beneficiar a coletividade como um todo, tá? Então o município vai lá e revoga esta autorização de uso do bem público. Vejam, pessoal, a autorização só pode ser realizada pela administração pública, tá? Porque ela envolve análise de mérito, análise de conveniência e oportunidade, de interesse público. Não cabe ao judiciário, né, como regra, se imiscuir e interferir nesse campo. Tá? Então, aqui, quem revoga é a própria administração pública que praticou o ato. A revogação ela vai operar efeitos ex nunc, dali em diante, tá? Porque o ato era válido. Então, não há que se falar em desfazimento, né, dos efeitos que ele produziu. E aqui, um detalhe importante, vejam, se um ato gerou direito adquirido,
ele não pode ser revogado, né? Se vocês forem lá na parte final do artigo 53 da Lei nº 9.784, ele vai dizer que a administração pública pode revogar os seus próprios atos, respeitados os direitos adquiridos. Então, percebam, se um ato gera direito adquirido para o particular, a administração pública posteriormente não pode revogá-lo alegando razões de interesse público. Poderá declarar a nulidade desse ato se houver ilegalidade. Analisem comigo o seguinte exemplo. Se um particular possui um lote de terreno urbano e quer edificar neste terreno, ele se dirige então ao seu município e solicita uma licença para construir. O município analisa a sua documentação, verifica que está tudo correto, os requisitos foram atendidos e defere o pedido, né? Defere lá a licença para que ele possa construir naquele lote de terreno urbano. Posteriormente, o município pode revogar essa licença? Não. Por quê? Aqui nós estamos diante de um direito adquirido. Tá? A legislação estabelece que se o particular atender os requisitos exigidos na legislação municipal, ele tem direito adquirido a obter a licença. Então, posteriormente, a administração não poderá alegar um interesse público superveniente para revogar essa licença concedida ao particular. O que a administração pública poderá fazer é anular a licença, se verificar que houve ilegalidade na sua concessão, correto? Claro que isso vai depender da instauração de um processo, né? Para tanto. E, claro, a administração também poderá cassar a licença se ao edificar, se ao construir nesse lote de terreno urbano, o particular violar, né, as condições, as regras estabelecidas. Mas pura e simplesmente revogar a licença alegando razões de interesse público, isso não será possível porque atos que geraram direito adquirido não podem ser revogados, correto? Vejam, quando nós falamos da anulação de um ato administrativo, é importante a gente analisar este dever que a administração pública possui de anular os seus atos ilegais diante do princípio da segurança jurídica, sobre o qual nós iremos conversar mais profundamente na sequência. Tá? O que isso significa? Pessoal, percebam, né? A administração pública, como nós já estudamos, ela está submetida ao princípio da legalidade, correto? Então, regra geral, a administração praticou um ato ilegal, o que ela tem que fazer se essa ilegalidade for detectada? Ela deve anular este ato, certo? Agora, vão existir situações em que, devido ao decurso do tempo, né, devido à consolidação daquela situação decorrente da prática do ato, a anulação pode não se revelar a melhor solução para o interesse público. Tá? Embora nós possamos verificar que existe alguma ilegalidade na prática de um ato administrativo, o decurso do tempo, né, pode ter como resultado a consolidação, a consumação daquela situação ilegal, daquela situação originalmente ilegal. E nesse caso, né, a anulação, a pura e simples anulação do ato não se revela a melhor solução. Então, nesse tipo de situação, nós já vamos ver alguns exemplos na sequência, nesse tipo de situação, a própria legislação, especificamente o artigo 55 da Lei 9.784 de 99, permite o que nós chamamos, né, o que o ordenamento jurídico chama de convalidação dos atos administrativos que contêm uma ilegalidade. Acompanhem ali comigo, né? O que diz o artigo 55 da Lei 9.784 de 99? Em decisão na qual se evidencie não acarretar em lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria administração. Tá? Então percebam, pessoal, quando a administração pública pratica um ato e esse ato possui alguma ilegalidade, regra geral, ela tem o dever de promover a sua anulação. Entretanto, se, mesmo possuindo alguma ilegalidade na sua prática, né, essa ilegalidade não acarretar lesão ao interesse público ou prejuízo a terceiros,
e ainda assim o ato apresentar algum defeito sanável, este ato poderá ser convalidado pela administração pública. Quando a gente estudar a teoria do ato administrativo, né, eu vou dizer para vocês quais são os defeitos sanáveis, né? Geralmente o defeito, o vício na prática de um ato administrativo, ele é sanável quando ele se encontra na competência ou na forma, tá? No elemento competência ou forma da prática do ato. Geralmente, nesses casos, o ato poderá ser convalidado pela própria administração, correto? Então, por que o artigo 55 traz essa previsão, né? Como eu disse para vocês, em alguns casos, embora exista uma ilegalidade na origem, né, da prática daquele ato, o decurso do tempo tornou aquela situação consolidada, né, o que a doutrina chama de teoria do fato consumado. Nós temos uma situação consolidada, consumada, e o desfazimento dessa situação traria maiores prejuízos ao interesse público do que supostos benefícios. Então, a melhor solução nesses casos seria a manutenção do ato e não a sua anulação. Vejam, eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos, né? Algumas decisões de tribunais para que a gente possa identificar a aplicação desse artigo 55 e a aplicação do que a doutrina chama de teoria do fato consumado. Tá? Essa primeira decisão aqui é uma decisão bem interessante, né, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, e ela tratava, que ela abordava uma situação de uma candidata em um concurso público, correto? Que ela prestou um concurso público e, como vocês sabem, né, um dos requisitos para tomar posse em cargo público é ter, na data da posse, a idade mínima de 18 anos, correto? Isso está previsto na legislação de maneira bem clara. O que aconteceu, né? Essa candidata ela prestou um concurso público, ela não tinha 18 anos na época em que prestou o concurso público, isso não é nenhum problema, né? Pode prestar o concurso com menos de 18 anos, desde que na data da posse tenha completado 18 anos, né? Ela prestou lá o concurso público, tinha menos de 18 anos quando realizou todas as provas, foi aprovada, porém, quando ela foi convocada a tomar posse, né, faltavam 18 dias para que essa candidata atingisse a maioridade. Vejam, o que ela fez? Ela compareceu perante a administração pública, levou toda a sua documentação, né, levou lá a carteira de identidade, aonde constava a sua data de nascimento, ou seja, ela não agiu com má fé. Ela não ocultou em nenhum momento da administração pública que ela não possuía 18 anos completos na data da posse. Correto? Pessoal, o que a administração pública deveria ter feito ao analisar a documentação dessa candidata? Você está excluída, você está eliminada do concurso público, né? Porque você não comprovou possuir 18 anos completos na data da posse. Ponto. Era isso que a administração pública deveria ter feito naquele momento. Porém, a administração pública não fez isso. Não me perguntem por qual razão. Se foi um descuido, né? Ou, enfim, não sei por qual razão. A administração pública não fez isso. A administração pública deu posse a essa candidata, mesmo faltando 18 dias para ela atingir a maioridade, tá? Vejam, o que aconteceu, né? Depois de 3 anos... Depois de 3 anos, essa mesma administração pública que deu posse a essa candidata instaurou ali um processo, tá, para afastar essa agora já não mais candidata, agora servidora, para afastá-la do serviço público e suspender o pagamento aí dos seus vencimentos. Tá? E lógico que ela, se sentindo lesada, então, né, recorreu judicialmente contra esse processo instaurado pela administração pública. E o que decidiu lá o Tribunal de Justiça, né, do Estado de Pernambuco? Vejam, item 4 ali, né, não prospera a alegação de quaisquer benefícios ilegais auferidos pela servidora, tendo em vista a apelada ter logrado com êxito a sua aprovação em concurso público. Da mesma forma, não consta demonstrado nos autos a existência de má-fé da servidora, porquanto, em momento algum, omitiu sua verdadeira idade ao assumir o cargo em qual se encontra. A teoria do fato consumado
objetiva manter situações que não têm a proteção da legalidade, mas que beneficiam o autor sob o argumento da demora do Estado em solucionar uma lide. O artigo 55 da Lei 9784 de 99 prevê a convalidação dos atos administrativos defeituosos, desde que inexista prejuízos a terceiros ou ao interesse público, haja boa-fé, legalidade aparente e não configure nulidade absoluta, visando consolidar situações fáticas para a permanência da confiança no Estado. Correto, pessoal? Então, veja, claro que a gente pode eventualmente questionar isso daqui, né? Prejuízo ao interesse público? Olha, se ela tomou posse no cargo, né? Trabalhou, cumpriu com as suas obrigações adequadamente, eu não vislumbro nenhum prejuízo ao interesse público. Prejuízo a terceiros, né? Aqui a gente entraria numa polêmica em relação a se eventualmente algum outro candidato foi preterido, né, pela nomeação irregular dessa candidata, né? Mas, novamente, é que eu acho que caberia, então, a esse candidato ou candidatos que se julgaram preteridos e a própria administração pública, lá no momento em que ocorreu a posse dessa candidata, terem alegado isso, né? E não 3 anos depois. Então, vejam, né? Aqui o particular, né? O indivíduo, ele espera que o Estado haja com boa-fé. Ele deposita confiança no Estado. Ora, se durante 3 anos ninguém questionou a minha situação, né, eu tenho confiança de que o Estado, então, vai manter aquela situação que já se encontra consolidada. A partir do momento que o Estado resolve reverter uma situação, né, após ela já estar consolidada aí pelo decurso do tempo, isso violaria o princípio da segurança jurídica, o princípio da boa-fé, o princípio da confiança recíproca no Estado, correto? Então, por essa razão, invocando o artigo 55 da Lei nº 9.784, o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco decidiu aqui que era caso de convalidar o ato administrativo, ainda que possuísse algum defeito. Agora vejam, eu trouxe para vocês aqui uma situação diferente, tá? Uma situação de uma irregularidade que não foi passível de convalidação, porque vislumbrou-se a existência de prejuízos a terceiros ou ao interesse público. Também uma situação que envolvia a realização de um concurso público para professor de uma universidade pública, correto? O que aconteceu nesse concurso público, né? Há 2 situações. Acompanhe aqui comigo o que diz a decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Item 2. Além de descumprida a exigência de aprovação prévia da banca examinadora pelo Conselho, em violação ao determinado no artigo 6º da Resolução número 46 CEP, restou demonstrado que os códigos conferidos aos inscritos permitiam a identificação dos candidatos em ofensa ao princípio da impessoalidade e que os pontos de avaliação não guardavam relação com a área da prática forense na qual deverão atuar os aprovados. Vejam, nós tivemos aqui 2 problemas na realização desse concurso. Se tratava de um concurso para selecionar professores para atuarem na área de prática forense, né? Quais problemas nós tivemos? Os códigos das provas, de alguma maneira, permitiam a identificação dos candidatos. E, além disso, os pontos de avaliação não guardavam relação com a área de prática forense, né? Então, sei lá, na prova para o cargo de professor de prática forense penal, foram exigidos conhecimentos de prática forense civil, por exemplo. Percebam, aqui a gente pode falar que não houve prejuízos a terceiros, se era possível de alguma maneira identificar os candidatos e se foram exigidos pontos que não tinham relação com a futura área de atuação? Não. O que foi decidido aqui pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região? Um dos requisitos para a convalidação dos atos administrativos é a inexistência de prejuízos para terceiros, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que as irregularidades do certame prejudicaram os demais candidatos que deveriam concorrer em igualdade de condições. Correto, pessoal? Então, para a gente fechar essa parte da convalidação, vejam, a administração pública praticou um ato ilegal? Sim.
regra geral, tem o dever de anular. Pode convalidar este ato ilegal? Pode. Quando? Quando não tiverem ocorrido prejuízos a terceiros ou lesão ao interesse público e quando o defeito do ato for sanável. Tá? Nós estudaremos na sequência, na teoria do ato administrativo, quando que um ato administrativo possui um defeito sanável. Para a gente terminar aqui o princípio da autotutela, uma outra informação importante que eu preciso trazer para vocês é que o exercício da autotutela pela administração pública não torna desnecessária a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Tá? O que isso significa? Vejam, os tribunais superiores, tá? A jurisprudência mais recente dos tribunais superiores, STJ e STF, é no sentido de que, embora a administração pública tenha o poder e o dever de anular os atos ilegais que pratica, se dessa anulação recorrer um prejuízo para o particular beneficiado pelo ato, a administração pública deve assegurar a esse particular o exercício do contraditório e da ampla defesa. Né? Ou seja, se um ato administrativo repercutiu na esfera de direitos do particular, ampliando direitos, gerando uma legítima expectativa de um direito, a administração pública, ao decidir anular esse ato, deve oportunizar a este particular o exercício do contraditório e da ampla defesa, correto? É o que a Constituição Federal prevê lá no artigo 5º, né? Nos processos judiciais, nos processos administrativos serão observados, nas situações de litígio, né? Serão observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, e a jurisprudência dos tribunais superiores vem se orientando nesse sentido. Vejam, aqui nós temos então uma decisão do Supremo Tribunal Federal, no âmbito de um recurso extraordinário, que estabeleceu o seguinte entendimento: ato administrativo, repercussões, presunção de legitimidade, situação constituída a interesses contrapostos, anulação, contraditório. Tratando-se de anulação de ato administrativo, cuja formalização haja repercutido no campo de interesses individuais, a anulação não prescinde, né, ou seja, precisa haver, né, é imprescindível que haja a observância do contraditório, ou seja, da instauração de processo administrativo que enseje a audição daqueles que terão modificado a situação já alcançada. Presunção de legitimidade do ato administrativo praticado, que não pode ser afastado unilateralmente porque é comum à administração e ao particular. Então vamos imaginar aqui que a administração pública concede uma licença a uma empresa para essa empresa se instalar e operar as suas atividades em um determinado município. Decorrido um determinado período de tempo, a administração pública resolve, então, anular essa licença, alegando que houve uma ilegalidade nessa concessão. Vejam, pessoal, de acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores, o que deve ser feito? A administração pública pode, pura e simplesmente, expedir lá um decreto, né, um outro ato administrativo, cassando, né, anulando essa licença? Não. Antes de tomar essa decisão, a administração pública deve oportunizar que a empresa tenha a possibilidade de se manifestar, né? Que a empresa, então, beneficiada, traga os seus argumentos para, de alguma maneira, tentar demonstrar que a sua situação é protegida pela legalidade, né? Que não existe a ilegalidade alegada pela administração pública, né? Afinal, aquela empresa, por mais que de repente tenha efetivamente havido alguma ilegalidade, ela fez estudos, fez investimentos para se instalar, para iniciar as suas atividades, e a desconstituição unilateral e abrupta dessa situação sem um processo administrativo, né, traria inúmeros prejuízos a essa empresa. Então deve ser oportunizada a ela o exercício do contraditório e da ampla defesa anteriormente à anulação. Uma outra situação aqui, uma decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que dizia respeito ao desligamento de servidores públicos que haviam sido admitidos sem prévio concurso público, tá? Servidores do CRECE, né? Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, lá do estado de Alagoas. Percebam, pessoal, ali logo após a promulgação da Constituição de 88, né? Havia aí uma polêmica sobre a natureza jurídica dos conselhos de fiscalização profissional,
e se eles estavam ou não obrigados a promover concurso público, né? Hoje se entende, né? Hoje isso já está pacificado, que os conselhos de fiscalização profissional são autarquias, né? E, portanto, devem realizar concurso público para a admissão de pessoal. Mas esse não era um ponto pacífico, tá? Ali durante a década de 90. O que aconteceu? O Conselho Regional dos Corretores de Imóveis no estado de Alagoas promoveu uma contratação, né? Um processo de contratação, não propriamente um concurso público, e admitiu alguns servidores. Tá? Posteriormente, né, determinou-se o desligamento desses servidores, o próprio CRES foi lá e determinou o desligamento desses servidores, alegando que eles não haviam sido admitidos por concurso. Ora, cadê a confiança? Cadê a boa-fé? Concorda comigo? Então, claro que esses servidores impetraram aqui mandado de segurança, né? E o que o TRF da 5ª Região determinou? Determinou a manutenção dos servidores no cargo, correto? Determinou a manutenção dos servidores no cargo e que fosse assegurado a eles o exercício do contraditório e da ampla defesa até o julgamento final ali do mandado de segurança. Ou seja, antes do CRES promover o desligamento, deveria assegurar a esses servidores o exercício do contraditório e da ampla defesa. Afinal, essa decisão de desligamento repercute na esfera de direitos individuais desses servidores, correto? Então lembrem, tá, pessoal? O princípio da autotutela não afasta, né, a necessidade de observar o contraditório e a ampla defesa quando a anulação do ato puder resultar em um prejuízo ao particular. Tá? Passamos então agora para o princípio da motivação. Vejam, qual é o significado do princípio da motivação? O princípio da motivação é de entendimento muito claro, né? Ele significa que as decisões da administração pública devem ser devidamente motivadas, fundamentadas. Né? O que isso significa? Significa que as decisões tomadas pela administração pública devem conter as razões de fato e de direito que justificaram a sua prática. Né? O que são razões de fato? Ora, é o acontecimento real, né, que motivou a administração pública a tomar uma determinada decisão, correto? E o que é a razão de direito? Ora, nada mais é do que a previsão normativa, né, o dispositivo do ordenamento jurídico que prevê que, diante daquela situação de fato, o Estado deve tomar alguma medida, correto? Então vamos imaginar, né, que um servidor público tenha desviado dinheiro da repartição, correto? E a administração pública então instaura um processo administrativo que ao final resulta na demissão desse servidor público. Percebam, o que o ato de demissão desse servidor público deve conter? Deve conter a descrição sucinta, lógico, né, do fato, fazer menção ao processo administrativo onde foi apurada essa conduta do servidor e fazer menção ao dispositivo lá do Estatuto do Servidor Público que diz que essa conduta é passível de punição com demissão, correto? A mesma coisa quando a gente pensa numa multa de trânsito, né? Como que deve ser formatada, né, uma multa por uma infração de trânsito? Uma multa por exceder a velocidade em uma rodovia. Ora, quando você recebe a multa, né, vai estar lá escrito que você estava transitando na BR tal, no dia tal, em tal horário, acima, né, de determinado limite de velocidade. Essa é a razão fática. E, por essa razão, você infringiu determinado artigo do Código de Trânsito Brasileiro. Essa é a razão de direito que justifica a imposição daquela multa, correto? Então é isso que significa o princípio da motivação. Expor as razões de fato e de direito que justificam a prática de um ato administrativo. Vejam, pessoal, sem motivação não existe a possibilidade de controle dos atos administrativos e do exercício do contraditório e da ampla defesa. Concordam comigo? Como que um particular que se sentir prejudicado por uma decisão da administração pública irá questionar essa decisão se não forem expostas as razões
que levaram a administração pública a adotá-la, né? Se você recebe lá uma multa apenas dizendo está sendo multado porque excedeu o limite de velocidade, sem apontar em que dia isso ocorreu, em que quilômetro da rodovia isso ocorreu, como você vai exercer o contraditório e ampla defesa? Isso se torna inviável, correto? Então, o princípio da motivação é fundamental para garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa, correto? Percebam, né? Nós vamos encontrar o princípio da motivação previsto também no artigo 2º da Lei 9.784 de 99, especificamente no parágrafo único, inciso 7. Nos processos administrativos, serão observados, entre outros, os critérios de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão. E lá no artigo 50 da mesma lei, nós iremos encontrar um rol, uma relação de atos administrativos que obrigatoriamente deverão ser motivados, correto? Já adianto para vocês, como regra geral, a motivação era necessária diante da prática de todo e qualquer ato administrativo, né? Antigamente se debatia muito, somente os atos discricionários precisam ser motivados, os atos vinculados. Hoje o entendimento geral é que todos os atos praticados pela administração pública devem ser motivados, né? A gente vai ver aqui uma exceção na sequência, mas a regra geral é a motivação. Veja, vamos fazer aqui uma leitura do artigo 50, que traz aí uma relação de atos administrativos que obrigatoriamente deverão ser motivados. Os atos administrativos deverão ser motivados com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos quando neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses, imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções, decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública, dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório. Quando o gestor público deixa de licitar e contrata diretamente com particular, essas situações que a gente está vivenciando agora, né, em que provavelmente vão ocorrer muitas dispensas de licitação, alegando razões de calamidade pública. Veja, pessoal, isso deve ser detalhadamente motivado, justificado. Por quê? Porque quando o poder público contrata diretamente, existe a possibilidade de ocorrer fraudes, existe a possibilidade de ocorrer direcionamentos, correto? Então, para evitar que isso ocorra, é fundamental que as dispensas e as inexigibilidades de licitação sejam devidamente motivadas. Decidam recursos administrativos, tá? Então o particular sofreu uma sanção, né? Sofreu lá uma multa de trânsito, sofreu uma multa porque a empresa violou uma norma de saúde pública, né? Uma norma da vigilância sanitária, e o particular resolve então recorrer administrativamente dessa decisão. Vejam, a decisão, né, que analisa e decide esse recurso, ela deve ser devidamente fundamentada, né? Então, se a administração pública resolve manter a sanção, ela deve detalhar por que ela não aceitou as razões, as alegações expostas ali pelo particular, correto? Decorram de reexame de ofício, né? O que é reexame de ofício? São aquelas situações em que uma decisão administrativa ela deve obrigatoriamente ser objeto de reanálise, de reexame por um órgão de hierarquia superior, né? Então, a gente tem isso em matéria tributária, tá? Quando a Receita Federal do Brasil, por exemplo, deixa de aplicar uma multa, uma sanção a um particular, e em razão disso, tá? Em razão disso, esse particular ele é desobrigado, então, né, de recolher um determinado valor. Ora, esse tipo de decisão ela precisa ser reexaminada, né? Precisa ser objeto de reanálise pelo Conselho Administrativo, né, de Recursos Fiscais, pelo CARF. Por quê? Porque, olha, o fato de você desonerar o contribuinte, uma empresa, de recolher um determinado valor,
isso pode gerar um prejuízo para a fazenda pública, correto? Então, esse tipo de decisão deve ser objeto de um reexame para trazer mais segurança, né, à decisão. Veja, pessoal, quando ocorre esse reexame de ofício, né? A Receita Federal desonerou um contribuinte de pagar lá um determinado tributo. Né? O CARF foi lá e discordou. Não, tem a obrigação de pagar. Ou mesmo concordou com a decisão da Receita. Não, está desonerado da obrigação de... Tem que fundamentar, tem que motivar a decisão. Tá? 7. Deixe de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais. Lógico, né? Se o gestor público, ao tomar uma decisão, ele vai na contramão, tá, daquilo que está consolidado no âmbito de uma jurisprudência, ou ele contraria um parecer jurídico, um laudo, uma proposta, um relatório oficial, ele tem que fundamentar, né? Até como uma forma de precaução, correto? Então tem lá o consultor jurídico elaborou um parecer dizendo que não é caso de dispensa, não é caso de inexigibilidade de licitação, mas o prefeito municipal insiste em contratar através de dispensa e inexigibilidade. Então ele que motive, ele que explique por que ele está indo contra o parecer, porque amanhã depois o Tribunal de Contas vai fazer uma análise da prestação de contas e vai questionar. Olha, aqui tinha um parecer jurídico dizendo que não era o caso de dispensa e inexigibilidade e o senhor prefeito municipal ainda assim promoveu uma dispensa e inexigibilidade. Por quê? Então ele tem que fundamentar para depois evitar uma futura responsabilização. E por fim, atos que importem a anulação, revogação, suspensão ou convalidação de atos administrativos, correto, pessoal? Então, quando a administração pública vai anular por razões de ilegalidade, a gente já viu, né, que significa anulação, revogar por razões de interesse público, quando ela vai convalidar um ato que contém uma ilegalidade, ou ainda suspender temporariamente os efeitos de um determinado ato, ela deve fundamentar adequadamente esta decisão, correto? Eu trouxe para vocês aqui, é só uma situação, né, interessante que aconteceu aqui na minha cidade natal, né, a cidade de Ponta Grossa, no Paraná. Não sei se vocês conseguem ler ali o auto de infração da multa, né? Então vejam, uma motorista foi multada, né? E qual o motivo dessa multa? Veja se vocês conseguem ler ali na descrição, né? Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança. Daí lá embaixo, ó. Lá embaixo, o agente de trânsito que lavrou a auto-infração escreveu o seguinte: condutora dirigindo com a mão esquerda apoiada no volante, segurando uma coxinha, e na mão direita um sachê de maionese, tá? Aqui, veja, aqui o agente público ele foi bem detalhista, né? Ele motivou de forma bem detalhada o ato praticado, né? É lógico, né? Bastava que ele tivesse colocado ali dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança. Artigo 169 do Código de Trânsito Brasileiro, né? Isso aí já atenderia, né, o princípio da motivação. Mas ele, né, descreveu ali de forma bem detalhada a conduta para justamente evitar maiores questionamentos. Vejam, pessoal, se essa infração aí contivesse apenas dirigiu segurando uma coxinha, tá, e daí? Tem que demonstrar em que dispositivo do ordenamento jurídico brasileiro isso se enquadra, né? Em qual dispositivo isso é considerado uma infração que justifica a aplicação daquela sanção. Lembrem, razões de fato e de direito, correto? Qual que é a consequência, né? Tá, deveria motivar, mas não motivou. Que consequência isso pode trazer? Percebam, pessoal, se o Estado tem a obrigação de motivar um determinado ato, principalmente os atos que resultam na imposição de sanções ou que neguem, limitem, afetem direitos, e o Estado não cumprir com essa obrigação, o Judiciário poderá, inclusive, rever o ato praticado pela administração pública, tá? Eu trouxe para vocês aqui uma decisão do STJ, tá? Em que se discutia uma sanção aplicada pelo Inmetro. Não sei se vocês já ouviram falar, acredito que a maioria já tenha ouvido falar do Inmetro, né? É o Instituto Nacional de Metrologia, né?
E o Inmetro, então, é uma autarquia federal, correto? Que tem por finalidade justamente fiscalizar, né, o cumprimento de normas técnicas, fiscalizar quantidades, qualidade de determinados produtos, né? Por exemplo, essa garrafinha de água mineral aqui, tá? Aqui está escrito que ela tem 500 ml, né? Então, vejo, cabe, né, ao Inmetro e também aos órgãos que têm essa competência em âmbito estadual verificar, né? Será que essa garrafinha de água aqui efetivamente tem 500 ml? Será que a composição que está descrita no rótulo efetivamente corresponde, né, à verdadeira composição do produto? É esse tipo de trabalho que é realizado por essa autarquia, né? Tinha um quadro há bastante tempo atrás, acho que alguns devem ter assistido, né? Um quadro no Fantástico, na Rede Globo, em que todo domingo eles apresentavam lá um determinado produto, eles escolhiam 5 diferentes marcas do produto, né? 5 marcas de água mineral. E daí eles mostravam lá as análises realizadas pelo Inmetro, qual que atendia e qual que não atendia às exigências, tá? Pessoal, enfim, vejam, o que aconteceu nessa situação aqui, né? O Inmetro aplicou uma multa a uma empresa, tá? Alegando que essa empresa teria descumprido alguma norma técnica, né? Havia alguma irregularidade ali no produto que ela estava comercializando. Só que a legislação que disciplinava a aplicação dessa multa que o Inmetro impôs a essa empresa, ela previa um valor mínimo e um valor máximo da multa, tá? Vejam, é a Lei 9.933 de 99, né? Ela previa que essa multa poderia ter um valor mínimo e um valor máximo. O que o Inmetro fez? O Inmetro multou essa empresa e aplicou a ela o valor máximo da multa. Mas não fez o quê? Não motivou. Não disse por que estava aplicando o valor máximo, né? Vejam, se uma autarquia, né, de fiscalização vai aplicar o valor máximo de uma multa, tem que explicar por quê. Estamos aplicando o valor máximo porque essa empresa já é reincidente. Estamos aplicando o valor máximo diante da gravidade da conduta. O Inmetro não fez isso. Pura e simplesmente se limitou a impor o valor máximo da sanção. É lógico que a empresa recorreu dessa decisão. Isso foi levado até o Superior Tribunal de Justiça através de um recurso especial que decidiu o seguinte, né? Recurso especial administrativo, multa Inmetro. Necessidade de motivação do ato que fixou o valor da multa. Questão de direito e não de fato. Inteligência do artigo 9º, parágrafo 1º da Lei 9.933 de 99. Indispensabilidade de motivação do ato administrativo que fixa a sanção. Recurso especial conhecido e provido para restabelecer a sentença de primeiro grau que, reconhecendo a ausência de motivação do ato, reduziu o valor da multa para o mínimo legal. Percebe? Então, aplicou um valor da multa superior ao mínimo legal, mas não justificou, não explicou por quê. O judiciário reduziu para o valor mínimo. Então, percebam a importância de uma motivação consistente, adequada, né, de um ato administrativo. Se o gestor público não faz isso, a sua decisão pode ser revista pelo Poder Judiciário, determinando o retorno ali ao valor mínimo, né, no caso de uma sanção de natureza pecuniária. Pessoal, eu trouxe aqui para vocês o que a doutrina costuma apontar como sendo a exceção, tá, ao princípio da motivação. Que tipos de atos administrativos estariam, né, dispensados dessa necessidade de motivação? Basicamente, o que a doutrina aponta como exceção seriam os atos de nomeação e exoneração para cargos em comissão, correto? Vejam, a nomeação e exoneração para cargos de provimento em comissão é um ato que decorre, né, de um vínculo de confiança do gestor público em uma determinada pessoa. Então, não há nenhuma razão, em princípio, para que o gestor público seja obrigado a justificar por que ele está nomeando ou por que ele está exonerando alguém de um cargo em comissão, correto? Afinal, o que determina essa nomeação ou exoneração é uma relação subjetiva, tá, de confiança. Então, vejam, né? Nós tivemos aqui, eu trouxe para vocês aqui uma decisão do Tribunal de Justiça
do Estado do Paraná, em que alguém que foi exonerado, tá, de um cargo em comissão, descontente com essa decisão, buscou reverter isso judicialmente e não obteve sucesso, né? O que decidiu o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná? Administrativo, ação declaratória de nulidade do ato administrativo combinada com cobrança de salários. Exoneração de cargo comissionado. Nulidade do ato, inocorrência. Discricionariedade da administração pública. Recurso não provido. Os cargos em comissão são de livre nomeação e exoneração. Não podendo se falar assim em direito do ocupante em ver declarado nulo o ato de exoneração, pois independe de motivação, correto? Então, ainda que a administração pública não tenha motivado por qual razão ela exonerou o servidor, né? Não disse se a exoneração foi de ofício, se a exoneração foi a pedido, né? Essa ausência de motivação não implica em nulidade do ato e não implica, né, na determinação de que esse servidor seja reintegrado e que tenha ali restabelecidos, né, que tenha pago o valor relativo aos salários que deveria receber, porque esse tipo de ato independe de motivação. Correto, pessoal? Passamos agora, para a gente terminar a aula de hoje, tá, ao princípio da segurança jurídica, sobre o qual a gente já conversou um pouquinho, né, ao tratar do princípio da autotutela. Vejam, pessoal, qual que é o conteúdo, qual é o significado do princípio da segurança jurídica. Eu tenho certeza que vocês já estudaram esse princípio da segurança jurídica no direito constitucional e no direito processual. Tá? O princípio da segurança jurídica, ele está relacionado à ideia de manutenção, de estabilidade, de consolidação daquelas relações jurídicas já consolidadas. O princípio da segurança jurídica, ele está relacionado diretamente à noção de que os indivíduos eles precisam ter confiança no Estado, no sentido de que o Estado não vai agir de modo abrupto, de modo repentino, desconstituindo ou revendo situações jurídicas já consolidadas, né? É por essa razão, tá, pessoal? É devido ao princípio da segurança jurídica que lá no artigo 5º, né, a Constituição vai afirmar que a lei não retroagirá para prejudicar o direito adquirido, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito, correto? Então vejam, né? É lógico que o legislador pode disciplinar de modo diverso uma determinada situação, um determinado instituto, né? Vamos imaginar o seguinte, né? Vamos imaginar que algum de vocês celebre hoje um contrato de locação, correto? Celebra hoje um contrato de locação de um bem imóvel. Vocês vão celebrar esse contrato de locação de acordo com o que determina a legislação vigente, correto? Sobre locações. Se dentro de alguns meses, né, o Congresso Nacional aprovar e o presidente da República sancionar uma nova disciplina do Instituto da Locação de Bens Imóveis, vejam, essa nova disciplina não deverá afetar o contrato que você firmou na vigência da legislação anterior, concorda comigo? Senão, que segurança você teria de firmar um contrato, seja de locação, seja de compra e venda, o que for, que segurança você teria de firmar um contrato, tá? Sabendo que a qualquer momento o Estado poderia normatizar essa contratação de modo diferente e isso repercutiria sobre o seu contrato, percebe? Você não teria confiança no Estado, você não teria segurança para firmar contratos, para estabelecer relações jurídicas. Então, o princípio da segurança jurídica é um princípio essencial para um Estado democrático, né? É um princípio que tem importantes consequências sociais, econômicas, né? Afinal de contas, empresas, elas vão realizar investimentos, elas vão firmar contratos se elas tiverem segurança. Se um Estado pura e simplesmente modifica a seu bel prazer determinadas situações e impõe isso de maneira retroativa, nós temos um Estado que se comporta de maneira autoritária, nós temos um Estado que não traz confiança
para os seus cidadãos. Tá? Então, o princípio da segurança jurídica ele tem relação direta com um regime democrático, correto, pessoal? Vejam, de que maneira o princípio da segurança jurídica ele vai ser aplicado no âmbito da administração pública. Primeiro, né? A gente vai encontrar a previsão lá do princípio da segurança jurídica no artigo 2º, parágrafo único, inciso 13 da Lei nº 9.784, de 99. Tá? O que diz lá o inciso 13? Interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. Lógico, né, pessoal? Se a lei não pode retroagir, o que dizer, então, dos atos praticados pela administração pública? Lembre, a atividade administrativa é uma atividade infralegal. Então, se regra geral, né, a lei não pode retroagir para desfazer aquelas situações previstas lá no artigo 5º da Constituição, o mesmo se dá com as decisões administrativas. Vejam, quero que vocês entendam o seguinte: a administração pública pode modificar as suas interpretações sobre um determinado tema, sobre um determinado assunto? Lógico, a administração pública não apenas pode, como deve fazer isso, né? Ela deve modificar as suas interpretações quando isso for necessário para melhor atender ao interesse público. Agora, o que ela não pode fazer, né? O que ela não pode fazer é aplicar retroativamente essa nova interpretação, correto? Imaginem vocês o seguinte, né? Imaginem que a gente tem, né, no âmbito de um determinado órgão público, um regulamento que disciplina como os servidores daquele órgão público podem ser promovidos por merecimento. Tá? Então, a gente tem lá um regulamento, uma resolução, uma portaria, enfim, dizendo que, olha, para ser promovido por merecimento, o servidor deve cumprir tantas horas em cursos de capacitação, né? Se o servidor concluir um curso de especialização de 360 horas, isso vai contar tantos pontos para ele ser promovido. Vejam, um ato, né, administrativo, regulamentar, que disciplina como será realizada a promoção por merecimento de servidores de um determinado órgão público. Vamos pensar no seguinte, né? Vamos pensar que o pessoal lá do Recursos Humanos, que atua nesse órgão, se reúne e resolve atualizar esse ato, esse regulamento, né? E modifica várias condições, várias exigências para a promoção por merecimento dos servidores que atuam nesse órgão. Isso pode ser feito? Pode. A administração pode mudar as suas interpretações. Agora, os servidores que já cumpriram todas as exigências para promoção por merecimento na vigência da regulamentação anterior não poderão ser afetados, correto? Essa nova disciplina da promoção por merecimento vai valer dali em diante para os servidores que ainda não conseguiram ser promovidos na vigência da norma anterior, correto? É basicamente isso que determina o princípio da segurança jurídica, tá? A administração pública deve alterar os seus entendimentos, as suas interpretações, as suas normas para melhor adequá-las ao interesse público, mas não pode aplicar essas alterações, essas modificações de modo retroativo, correto? Pessoal, um outro dispositivo bem importante, tá? Em que nós também vamos encontrar a previsão do princípio da segurança jurídica é o artigo 54 da Lei 9.784 de 99, que é o que a doutrina chama de convalidação tácita dos atos administrativos. Vejam, a gente já conversou um pouquinho sobre o artigo 55, convalidação expressa, né? O que é a convalidação expressa? Quando há uma manifestação expressa da administração pública convalidando um ato que contém alguma ilegalidade. O que seria convalidação tácita? Vejam, o que diz ali o artigo 54? O direito da administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Perceberam? Convalidação tácita, ela ocorrerá quando a administração pública pratica um ato, esse ato gera um benefício, gera um efeito favorável para o destinatário.
Ainda que esse ato contenha alguma ilegalidade na sua prática, depois de decorridos 5 anos da data em que esse ato foi praticado, este ato estará tacitamente convalidado. Entenderam? Não é necessário uma manifestação expressa da administração pública, né? Se a administração pública praticou um ato, esse ato gerou um benefício para um particular, decorreram mais de 5 anos, lá na frente a administração pública vem e resolve anular o ato, alegando alguma ilegalidade, decaiu, né? Decaiu esse direito da administração pública a anular o ato administrativo, porque ele foi tacitamente convalidado. Lógico, pessoal, desde que inexista má fé do destinatário pela prática do ato, tá? Então vamos imaginar aqui a seguinte situação, né? Imaginem que um determinado órgão público, vamos ficar aqui num exemplo parecido com o que a gente estava trabalhando, né? Vamos imaginar que a administração pública, um determinado órgão público, resolve aí promover um reenquadramento de um grupo de servidores públicos para promovê-los, né? Resolve realizar aí uma progressão funcional dos servidores públicos e para isso solicita lá que os servidores apresentem determinados documentos, né, para verificar se eles podem, afinal, ser promovidos, podem ter deferida uma progressão funcional, enfim. Vamos supor que ao realizar esse reenquadramento de alguns servidores públicos, tá, a administração pública promove um reenquadramento equivocado. Alguns servidores que não... Senta aqui do lado, pai. É que eu descobri uma coisa. É? Que eu não gosto de chocolate, só gosto de M&M. Tá. Deixa o pai terminar então, a aula aqui, tá? a única coisa que eu vou comer na Páscoa é M&M. Tá bom. Senta aqui e fica quietinha, tá? Então veja, pessoal. Vamos imaginar ali que a administração pública promove o reenquadramento equivocado de alguns servidores públicos, né? Alguns servidores que não fariam jus inicialmente a uma promoção são promovidos por um erro da própria administração pública ao analisar a documentação apresentada. A administração pública pode posteriormente anular esse reenquadramento que ela promoveu? Pode, mas ela tem um prazo para fazer isso. Ela tem o prazo de 5 anos, desde que, lógico, esse reenquadramento equivocado tenha decorrido exclusivamente de erro da administração. Não tenha havido má fé do servidor. Então, promoveu um reenquadramento de maneira equivocada. Decorreram mais de 5 anos, consolidou. O ato está automaticamente convalidado. A administração pública não poderá determinar o retorno desses servidores à situação anterior. Situação diferente seria a seguinte: a administração pública abre esse processo para promover o reenquadramento e eu, muito esperto, né, quero então ser promovido, sei que eu não atendo algum requisito, então eu vou lá e falsifico alguns certificados para dizer que eu concluí alguns cursos e assim ser promovido. Percebem a diferença? Eu agi de má fé. Se depois de decorridos mais de 5 anos a administração pública constatar essa ilegalidade, essa irregularidade que ocorreu no meu reenquadramento, ela pode anular o ato? Claro que pode, porque nesse caso houve má fé do destinatário. Então ela poderá determinar o meu retorno à situação anterior e poderá, inclusive, né, determinar que eu restitua o que recebi indevidamente por ter sido promovido de modo irregular, correto? Eu trouxe para vocês aqui algumas decisões judiciais, tá? Que ilustram, né, a figura da convalidação tácita, que a gente estudou aqui no artigo 54, tá? Veja, decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Aqui era o caso de uma viúva, né, que ela passou a receber o pagamento de 2 pensões por morte em face do mesmo instituidor, tá? Já que o de cujus ele exercia labor urbano e rural. Isso é vedado pela legislação, tá, pessoal? Mas ali por um erro da administração, essa viúva então passou a receber 2 pensões por morte, né? Já que o falecido ali ele exercia labor urbano e rural. Isso decorreu de um erro da administração, tá? Não decorreu de má fé da beneficiária, né?
E decorridos mais de 26 anos, o que a administração pública resolveu fazer, né? Cancelar um dos benefícios. A beneficiária, então, recorreu judicialmente e o Tribunal Regional Federal da 5ª Região decidiu aqui que já havia operado a decadência. Não pode a administração, passados mais de 26 anos do deferimento do benefício, proceder à revisão de sua legalidade, salvo comprovada má-fé. No presente caso, não houve qualquer demonstração de que o ato administrativo revisto tenha sido perpetrado mediante má-fé. Ademais, independente da incidência do artigo 103-A da Lei 8.213 de 91 ao caso concreto, maltrata a segurança jurídica a revisão de benefício previdenciário, cuja concessão há mais de 26 anos decorreu de erronia na interpretação da legislação previdenciária pela administração. Apelação provida para, concedendo a segurança pleiteada, determinar que a autarquia impetrada restabeleça a pensão por morte devida a impetrante, ora apelante. Situação diferente seria se a beneficiária tivesse agido de má-fé para fazer jus a esses benefícios. Correto, pessoal? Então vejam, né? Essa previsão ali do artigo 54, ela tem o objetivo de evitar que o Estado ele possa a qualquer tempo rever situações benéficas aos indivíduos e que já se integraram de forma permanente à sua esfera jurídica, né? 5 anos é um prazo razoável. Se a pessoa recebeu ali um benefício, recebeu uma promoção, e isso se consolidou durante o prazo de 5 anos, ela já conta com aquilo, ela já planejou a sua vida partindo do pressuposto que ela faz jus ao recebimento desse benefício. Se o Estado pudesse, então, rever, isso traria excessiva insegurança, incerteza. Agora, lembre, né? Se houve má-fé do administrado, não se aplica o prazo, podendo a administração pública anular o ato independentemente do decurso de tempo. E essa regra do artigo 54 é importante. Ela não se aplica a atos que geraram prejuízos aos particulares, tá? Ela se aplica a atos que geraram benefícios aos particulares. O Estado praticou um ato que gerou um benefício ao particular. Qual é o prazo que ele tem para rever esse ato alegando ilegalidade? 5 anos, salvo se houver má-fé. O Estado impôs um ato que gerou prejuízo ao particular, cassou uma licença para o exercício de uma profissão. Tem prazo para que isso seja revisto? Não. Existe, a gente vai estudar isso na sequência, existe a figura da revisão administrativa, que no direito administrativo é o equivalente à revisão criminal, lá do processo penal, ou à ação rescisória do processo civil, né? Então, quando o Estado impõe uma sanção, cassa uma licença, né? Impõe uma penalidade de demissão a um servidor público, esse ato ele pode ser revisto a qualquer tempo quando surgir um fato novo que demonstre a inadequação da sanção aplicada, né? É o que a gente chama de revisão administrativa. Então, lembrem, essa regra do artigo 54 só será aplicada quando não existir a má-fé do beneficiário e quando se tratar de ato que gerou benefício e não quando se tratar de ato que gerou prejuízo. Tranquilo, pessoal? Eu vou encerrar aqui por hoje, tá? Vamos ver esses 3 princípios, autotutela, motivação e segurança jurídica. Na nossa próxima aula, a gente analisa os demais princípios que faltam para nós encerrarmos o tema relativo aos princípios infraconstitucionais da administração pública, correto? Agradeço mais uma vez aí pela atenção de vocês e permaneço à disposição para esclarecer eventuais dúvidas sobre o conteúdo. Um abraço a todos e boa semana.